passei as minhas notas aos irmãos ali das letras. Provavelmente vamos ter alguns atrasos, mas toda a gente conhece o Salmo 23, que eu gostaria de ler. Diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Estamos? Ok? Vamos acompanhar? O Senhor é quem? É o meu pastor, nada me faltará. Nada. Quando diz nada é nada, nada nos faltará. E diz, Ele faz-me repousar, diz comigo, faz-me repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda, diz comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Vamos ficar aqui com este salmo, quase todos nós o temos bem patente, e lembrar-nos que, ainda que andemos por vale de sombra e morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está comigo. Isto implicitamente significa que, necessariamente, queiramos ou não, andaremos por vales. Vales são lugares que são conotados, enfim, com pastos também, ou seja, nos vales há pastos, mas basicamente os vales são sítios onde as pessoas normalmente vão para descansar. Tenho que fazer assim, ok, desculpa. E normalmente também da mesma maneira que as montanhas nós conotamos com lugares onde nós podemos estar num lugar alto, podemos ver as coisas, ter uma melhor perspectiva, e o vale é um lugar mais baixo. É um lugar onde normalmente nós sentimos-nos abrumados por aquilo que nos rodeia. Vemos as montanhas, vemos as coisas, parece que estamos num lugar muito mais baixo e tudo aquilo que está à nossa volta abruma-nos, é maior do que nós. As circunstâncias, as montanhas podem ser circunstâncias, problemas. E nomeadamente, nós pensamos que a vida cristã é sempre feita de alguma maneira de lugares bons, de lugares altos. Vem-se a pregoar um evangelho que é um evangelho de muitas facilidades. E David escreve este salmo que canta em sintonia perfeita, uma só vez, praticamente com o sentimento de Jesus. E ele canta este salmo no lugar no qual ele passava por um vale na sua vida. Ele passava por uma situação bastante difícil. E aqui o que se retrata não é realmente acerca de que o Senhor é o nosso pastor, mas o que se trata é que o Senhor dá, o Senhor tira, Ele faz o que pode fazer, Ele faz o que Ele quer, mas trata, sim, acerca da essência de quem é Deus. Apesar de tudo o que Ele possa dar, apesar de tudo do que Ele nos possa abençoar, porque ao fim e ao cabo, hoje em dia, cada vez mais, a religião enfatiza como um atrativo aos fiéis de que Deus pode dar, que Deus pode sarar, que Deus pode fazer, é um atrativo. Inclusive atraem depois, se deres tanto, Deus vai-te dar 100 vezes mais. E utilizam verdades tangentes, bíblicas e teológicas de uma maneira equivocada. E aqui o salmista diz que apesar de todas as circunstâncias, apesar mesmo no sítio onde ele está, ele não vai ter medo, porque ele sabe que o Senhor vai ser aquele que o vai livrar. Mesmo quando ele estiver na presença dos inimigos, o Senhor vai livrar-nos. Então, ao mesmo tempo aqui é apresentado um pastor, mas também ao mesmo tempo é apresentado David num formato de uma ovelha, porque Jesus é o bom pastor, nós somos as suas ovelhas, mas ele também é a ovelha que foi ao sacrifício supremo, que deu a sua vida por nós. Amém? Ele disse aos seus discípulos, eu estarei convosco até ao final dos tempos, não temais, tendo bom ânimo, porque eu venci ao mundo. Então, os vales são lugares onde todos nós vamos ter que passar. Amém? E eu queria deixar aqui, isto não é a mensagem, mas só 3 tópicos que vais entender porque é que eles se encaixam na mensagem. E o título da mensagem é muda as tuas palavras e mudarás a tua vida.
Muda as tuas palavras e mudarás a tua vida. E neste salmo há aqui várias mensagens conotadas, mas quando nós encontramos em lugares de vales, em lugares de estarmos abrumados, seja por circunstâncias, seja a nível interno, seja a nível de circunstâncias, seja a nível de enfermidades, seja a nível de problemas familiares, seja a nível de problemas laborais, há uma coisa que nós temos que fazer, temos que nos manter ativos. E quando digo manter-nos ativos, a gente pensa, não temos que trabalhar, temos que fazer coisas. Não, temos que dar aquilo que não temos. Porque quando nós procuramos dar aquilo que não temos, vamos encontrar realmente que é Deus quem é o fornecedor ou o provedor de todas as coisas. Porque Ele diz, Ele faz-me repousar, leva-me a lugares de reverdejantes pastos. Significa que nós às vezes pensamos que podemos atribuir qualquer coisa a alguém, ou podemos inclusive às vezes atribuir qualquer coisa à obra de Deus, mas não, é que nós é que somos o fruto da obra de Deus. Amém? Então, outra coisa que temos que fazer continuamente é que temos uma pessoa quando normalmente passa por dificuldades ou passa por situações que está num vale em que as coisas todas que lhe rodeiam parece que são demasiado gigantes, parece que é tudo difícil de ultrapassar, tem a tendência para isolar-te. Uma das coisas que nós não podemos fazer é isolar-nos. Temos que manter-nos ligados, temos que congregar-nos, temos que procurar construir relações. Ok? Estamos cá? Mas temos que construir relações que são santas, são divinas. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que é melhor a companhia do que estar sozinho, é melhor que dois caminhem juntos. E também diz a palavra do Senhor que dois caminham juntos estão de acordo. Se não estão de acordo, não podem caminhar juntos. Muitas das vezes as pessoas caminham juntos sem estarem de acordo. Isso significa caminhar de uma maneira conveniente. Por conveniência vou caminhar junto com esta ou com aquela pessoa porque me convém certas e determinadas coisas. A motivação já não é correta. Manter relações, construir relações, requer concessões, mas sobre todas as coisas requer que nós estejamos ligados a Jesus. E outra coisa é manter o foco. Muitas pessoas, e todos nós, temos alturas em que as circunstâncias não são tão favoráveis quanto nós queríamos e começamos a perder o foco, começamos a focar-nos mais no problema e no porquê que existe este problema do que como é que vou sair do problema. Ou melhor, para que é este problema? Porque normalmente os problemas não é porque é que eles vêm, senão para quê. A pergunta é sempre porquê, mas normalmente a pergunta deve-se invertir e dizer para quê? Para que é que isto me está a suceder? Para quê? Não é porquê. Quando é porquê, tu centras-te em ti e vitimizas-te. Quando tu dizes para quê, começas a dizer, ok, isto terá um propósito da parte de Deus para quê? Paulo dizia, ainda que esta leve e momentânea tribulação, sei que vai produzir um excelso peso de glória. Se o estar na carne é de ganância para os demais, pois permanece na carne. Eu, por mim, iria com o Senhor. Mas ele sabia que era necessário. Por isso ele dizia, nada me poderá separar do amor de Deus. Amém? Por isso ele dizia, todas as coisas, posso todas as coisas em Cristo Jesus. Todas as coisas. E vamos lá. Vais entender porque te disse estes 3 tópicos e porque muda as tuas palavras e muda a tua vida. Fazermos umas perguntas a todos nós. Nós temos um discurso positivo quando encaramos circunstâncias que nos são adversas. Qual é que é a nossa primeira reação? Somos bombardeados agora por esta novidade do Covid, que já não é novidade, está de moda, pelas máscaras, por limitações, por roubarem-nos liberdades que nos são atribuídas constitucionalmente, são-nos retiradas, de alguma maneira não somos ovelhas, somos borregos porque não conseguimos sequer lutar pelas nossas próprias liberdades, nem entendê-las, nem sequer conhecê-las. Não é que nos voltemos reacionários ou revolucionários, mas sim perceber que elas foram ganhas ao custo de muito sacrifício de muitas outras pessoas. Mas muitas das vezes estamos assim como levados para onde nos querem levar, não perguntamos a existência das coisas ou porque é que estas coisas vão acontecer, para que é que estas coisas, o que é que não conseguimos entender que ao fim e ao cabo, diz a palavra de Deus, nós não temos luta contra carne nem sangue, senão contra principados e potestades. Não conseguimos entender que numa maior escala isto na realidade não tem muito que ver nem com medicinas, nem com vírus, mas que é uma reformatação social para que se vá gerando um novo
governo mundial a preparar a vinda para o anticristo, mas isto é escatologia, não quer lá ir. E para isso temos que sempre voltar ao princípio e chegar a Gênesis e lembrar-nos como é que Deus criou o mundo. Inclusive aqueles que não são muito criacionistas, eles sabem que há uma coisa que é aquilo que muda todas as coisas. Na antiga Grécia foi onde se inventou a arte bem falar que era chamada o sufismo, não é o surfismo, ok? É o sufismo. O sufismo é o dom da retórica. E hoje em dia é sempre preciso o dom da retórica para convencer as pessoas. Cada vez torna-se mais fácil porque as pessoas são manipuláveis através de notícias falsas, através de rumores, através da internet, das redes sociais. Ganham-se eleições hoje em dia já há muito tempo através das redes sociais porque consegue-se detectar muitas coisas. Mas ao fim e ao cabo é sempre necessário a palavra. Alguém tem que encontrar um slogan, alguém tem que fazer uma mentira, alguém tem que saber propagar e influenciar essa mentira e por isso é sempre necessário dizer alguma coisa. Formatar alguma coisa, mesmo que não seja uma ideia, mesmo que seja a deformação de uma ideia, é preciso implantá-la para alcançar um objetivo. E Deus criou o mundo por meio da sua palavra. O mundo estava em desordem, o Espírito pairava sobre as águas e Deus falou. E Deus criou o homem por meio da sua palavra. E Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança por meio da sua palavra. E nós, o homem, somos a única criatura à face da terra que tem uma língua completa e complexa, nas mais variadas formas, das diferentes culturas e, enfim, evidentemente, variados léxicos. Há variadas línguas, significa incluso dialectos. Mas são todos complexos e compostos. Amém? E todos têm palavras. Estão cá? Bom dia a todos. Então, isto é incrível, isto é uma dádiva de Deus, ok? Então significa que é sempre necessário, para comunicar, utilizar as palavras, seja de uma forma digital ou não digital, sempre são necessárias as palavras. Eu queria levar-nos a Isaías, capítulo 57, versos 18 e 19, em que diz o Senhor: eu vejo os seus caminhos, Ele vê os nossos caminhos e diz: e os sararei, também os guiarei, e lhes tornarei a dar consolações, e aos seus pranteadores. E diz, eu crio, diz comigo, eu crio frutos dos lábios. Frutos dos lábios. Quais é que são os frutos dos lábios? Palavras. Palavras podem ser em tom de louvor, pode ser em tom de clamor, pode ser em tom de queixa, pode ser em tom de crítica, mas são frutos que saem pelos nossos lábios. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. É uma promessa. Amém? Mas o Senhor diz literalmente, eu crio, ou significa, nós não criamos o fruto dos nossos lábios. Ele cria. Ele queria. Moisés dizia-lhe, eu não sei falar, Senhor, tu vais-me dar uma missão. E ele diz, olha, tu não te preocupes, vai, queres levar o arão, queres levar uma muleta? Vai, leva a tua muleta, porque nós temos sempre a tendência de pensar que precisamos de uma muleta. Queremos andar sempre com uma muleta, mas não precisamos de uma muleta porque temos o Senhor. E ele veio, mas tu não te preocupes, que no momento em que tiveres de dizer, eu porei palavra na tua boca. Eu crio frutos de lábios. É o Senhor que cria os frutos. Aquilo que nós confessamos pela nossa boca. Ou seja, hoje em dia há um cristianismo que quer-te dar uma relação da positividade. Não estou-te a falar acerca disto. Simplesmente de responsavelmente nós podemos mudar as nossas vidas através daquilo que confessamos pelas nossas bocas. Mas entendamos uma coisa. Aquilo que confessamos tem que ter convicção. Uma das coisas que hoje em dia se vê mais é que há pessoas que não têm absolutamente nenhum tipo de convicção. Hoje dizem uma coisa, amanhã dizem outra, fazem outra. Enfim, dentro dos mais variados âmbitos sociais, políticos e económicos. Porque dizem que são as variáveis. As variáveis é, por assim dizer, uma das regras do humanismo, que é a relatividade. E essa relatividade atinge outra parte, que é um grande núcleo do humanismo, que é a secularização da igreja. Vocês querem acreditar em qualquer coisa, vão lá para aquele cantinho, vocês que são malucos, têm fé
e por ali falem a vossa verdade. Mas essa verdade para nós não nos interessa. Mas a questão é que essa relatividade está a entrar dentro da igreja. A questão é que essa secularização está a entrar dentro da igreja. Vai entrando dentro dos nossos corações. Porque depois a seguir ainda há outra palavra que é muito engraçada cada vez mais, que é a privatização. Que isto acontece em modelos económicos e acontece também como um modelo que, ao fim e ao cabo, está... já passámos a era do pós-modernismo, mas ela nasceu no humanismo, posteriormente à Revolução Francesa. Significa aquilo que eu faço diz-me a mim respeito. E então eu tenho direito à minha verdade, à minha privacidade, àquilo que eu quero. Mas aquilo que nós nos enganamos é que debaixo dessa premissa, hoje, todo o mundo não tem privacidade. Hoje todo o mundo está controlado por este aparelho, por aquilo que escreve, por aquilo que grava, inclusive tem acesso às nossas câmaras, enfim, a muitas mais coisas. Mas nós pensamos que somos donos da nossa liberdade. A privatização. Mas não conseguimos entender que aquilo que nós dizemos pela nossa boca, ao fim e ao cabo, foi algo que Deus criou. E temos a capacidade para poder mudar o rumo das nossas vidas de acordo com aquilo que nós queremos e confessamos. Diz que a chave da salvação é crer no teu coração e confessar com a tua boca. Crer e confessar. Agora entendamos que tudo acontece por meio da palavra. Há um versículo bíblico que pode nos mudar a nossa perspectiva, que muitos de nós conhecemos em Hebreus 13, 14 e 15, por enquadrá-lo. No verso 14 diz, na verdade não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Era bom que, na realidade, procurássemos aquilo que há de vir e não vivêssemos simplesmente o aqui, o agora, a satisfação momentânea, a satisfação necessária. E diz que por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Frutos de lábios, que frutos de lábios? É confessar o nome de Jesus. É crer e confessar que Ele é nosso Senhor, nosso Salvador, que Ele é soberano sobre cada circunstância, que ainda que estejamos num vale de sombra e morte, não vamos temer mal algum. Porque o seu bordão e o seu cajado, eles nos amparam, eles nos guiam, a sua palavra. E se a sua palavra está na nossa boca, podemos oferecer-lhe verdadeiros sacrifícios. O sacrifício que nós devemos oferecer-lhe não é o trabalhar muito para Deus, não é apresentar-lhe grandes coisas, mas é sacrifícios de lábios, louvor, honra e glória ao seu nome. Diz o provérbio 18, 21 que a morte e a vida estão no poder da língua. E depois faz outra afirmação contundente. Aquele que ama a língua, comerá do seu fruto. Estamos cá? Quase todos nós conhecemos a Escritura de Tiago, não é? Não vamos ler aqueles versículos todos, mas conhecemos a Escritura de Tiago ou não conhecemos? Conhecemos quando fala acerca da língua, que é como um fogo, que pode incendiar um bosque, aquela língua da qual profere louvor a Deus e depois amaldiçoa os homens, aquela língua do qual exatamente é como brota águas amargas e águas que são bebíveis. Estamos cá? Essa é a variável do coração humano. Porque diz que da abundância do coração fala a boca. Estamos cá? Agora, quando nós amamos a língua, cuidado porque vamos comer o seu fruto. Significa aquilo que nós semeamos, vamos sempre colher. Agora, quando nós nos encontramos naquela situação de vale, uma situação, normalmente, porque nas situações difíceis é onde nós vemos a verdadeira essência das pessoas, quem elas verdadeiramente são, é nessas situações. Vejamos aquilo que Jesus ilustra. Em Marcos, capítulo 11, Jesus dá uma ilustração que é o poder da fé, o poder de crer. E como é que o poder da fé opera? No verso 22 em adiante, está aqui a dizer, Jesus diz, tende fé em Deus. Amém? Temos fé em Deus. Agora diz, em verdade vos
afirmo que se alguém disser a este monte, normalmente a gente fixamos sempre na figura do monte, ergue, lança-te ao mar e não duvidar, mas o que é que ele diz aqui? Se alguém disser, se tu te puseres a falar um monte, vão considerar que tu estás maluco. Basicamente, é se te encontrarem ali a falar à Serra da Estrela. Olha, a Serra da Estrela, sai daqui, sai daqui e tal. Olham para ti e dizem que estás maluco. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo tudo que em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas não perdoares, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Aqui ele liga o poder da fé ao poder da oração que é descrita quando ele ensina aos seus discípulos a orar no Pai Nosso. Dessa mesma maneira, perdoa a quem vos tem ofendido. Pai, perdoa as nossas ofensas da mesma maneira que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está intimamente ligado, ok? Mas aqui vemos como Jesus nos convida a que nós falemos com fé, sem dúvida, aos nossos montes. Os montes são dificuldades, são problemas, são enfermidades, são provações, são tribulações. Mas a questão é que a nossa fala, nomeadamente, em vez de ser uma fala de fé, de crença, é uma fala no qual não encontramos nada mais do que dúvida, muitas das vezes queixa, muitas das vezes algum tipo de arrogância. Só a mim é que me acontece isto, e porquê? Embora depois às vezes publicamente a gente venha, coisa e tal, não. Mas na realidade, perguntemos a nós mesmos, quando nos encontramos em certas e determinadas circunstâncias, qual é que é o nosso tipo de discurso? É dizer a esta circunstância, no nome de Jesus, eu declaro que apesar da batalha que vou ter contigo, Ele já me deu a vitória. Apesar que eu tenha que lutar contra esta doença, Ele deu uma vitória, e seja feito de acordo à sua vontade, eu submeto-me à sua soberania. Apesar desta dificuldade que eu tenho laboral ou com que as pessoas, eu confesso que Tu és Senhor, Tu vais-me dar a saída. No poder da Tua palavra eu acredito em Ti. Se estou no meio desta circunstância, eu falo vida sobre esta circunstância, eu abençoo aquele que me amaldiçoa no nome de Jesus. É este o nosso discurso, ou é o contrário? Porque da maneira que nós queremos, eu quero mudar a minha vida, muda o teu discurso, de acordo à abordagem que tu tens com as pessoas, com as dificuldades, com os montes, em crer no teu coração, não duvidares e proclamares as verdades que estão implícitas e explícitas na palavra de Deus na tua vida, em fé, então aí as coisas começam a mudar. E é aquilo que Jesus está aqui a ensinar. Não é um monte físico. O monte pode-se aplicar a diversas circunstâncias. Inclusive até à tua própria incredulidade. Tu podes rebatê-la falando contigo mesmo. A palavra de Deus. Não, eu não tenho vontade de adorar, mas escrito está: ao Senhor adorarás e somente a Ele servirás. Então mesmo que eu não tenha vontade, eu sei que tenho que adorar-lhe. Eu sei que da minha boca tem... Não, é que os frutos não são meus. Porque ele diz, Ele criou frutos dos lábios. As palavras são suas. Vai, Moisés, porque não te preocupes que eu vou pôr palavras na tua boca. Mesmo quando tu não tiveres palavras, mesmo quando tu não tiveres vontade de dizer nada, mesmo quando tu tiveres vontade de fugir, eu vou pôr a palavra na tua boca. Não é a tua palavra, é minha palavra. Amém? Assim temos que aprender, começar a falar aquilo que é a palavra de Deus. Porque diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando tu ouves a palavra de Deus, a palavra de Deus fica escrita no teu coração. Podes não saber exatamente de memória como é que o versículo Romanos tal está escrito, mas está implícita no teu coração e tu podes falá-la. Podes falá-la a ti, podes falá-la à circunstância que te rodeia e podes falá-la às pessoas. Então estás a proferir vida, estás a proferir bênção.
Quando o Senhor convoca ao profeta Joel, diz para convocar os valentes para fazer guerra, ele diz, vocês pensam que são débeis, mas diga ao débil, forte sou. Paulo entendeu perfeitamente. Paulo entendeu que na sua debilidade se aperfeiçoava o poder de Deus. Não era na sua capacidade, era na sua debilidade. Então, quando nós nos encontramos em debilidade, numa circunstância que não sabemos como temos que enfrentá-la, então dizemos que, diga ao débil, eu sou forte no nome de Jesus. Jesus vai fortalecer-me para ultrapassar esta situação. E aqui as coisas começam a mudar. Mas não dizemos como uma pura metáfora retórica, como que, isto é tipo uma mensagem motivacional. Não. Dizemos porque queremos, sem sombra de dúvida, que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E que a sua palavra é verdade. E ainda que eu falhe, ele jamais falhará. Estamos cá? E aí as coisas começam a mudar, porque nós mudamos a abordagem através de falar não aquilo que nós entendemos das circunstâncias, mas aquilo que Deus entende das circunstâncias. E aí começamos a falar a sua palavra, começamos a falar de acordo, conforme a Ele, conformemos-nos somente a Cristo Jesus. E aí começamos a brotar dos nossos lábios sementes de fé. E a nossa pouca fé começa a aumentar, como aquele grão de mostaça que é tão pequenino, mas aumenta. Afirmas, diga ao débil, forte sou, estás a afirmar que apesar da tua debilidade, não é aquilo que é tomado em conta para teres uma vitória ou para ultrapassares uma dificuldade, senão que é a fortaleza de Deus que opera no meio da tua debilidade, que vai-te dar a vitória. Há aqui uns exemplos que eu quero dar bíblicos rapidamente para terminarmos esta manhã, para não alongarmos muito mais. Todos vocês conhecem aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Conhecem ou não conhecem? Está escrito em Mateus, está escrito em Marcos. Aquela mulher, durante 12 anos, era uma mulher que tinha posses. Significa, se vivesse hoje em dia, ela provavelmente não precisava de ir ao Serviço Nacional de Saúde. Ela provavelmente podia ir ao Hospital dos Lusíadas, à CUF, podia pagar todos os médicos que ela quisesse. E assim ela gastou todas as suas posses. Mas aquela mulher chegou ao momento em que ela sabia que Jesus ia passar por ali, havia uma multidão, e também vinha Jairo, que era um dos principais da sinagoga, e tinha a sua filha num leito a padecer, que ao fim e ao cabo aparentemente já estava morta, mas não era bem assim. E aquela mulher disse desta maneira, em versos 28 e 29 de Marcos, ela diz assim, porque dizia esta mulher, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Diz comigo, se tão somente eu tiver um bocadinho de fé para professar a palavra de Deus, vou poder ultrapassar esta fase que eu estou a viver. Se tão somente, só um bocadinho. Estava uma data de gente a apertar Jesus e os discípulos e todos lhe queriam tocar. Mas ela, apesar de tudo, ela disse, repara uma coisa, que o milagre acontece e é acionado, ela acreditava, ela tinha fé. Mas ela teve que afirmar e disse, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E diz a palavra de Deus, e logo lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Incrível. É incrível porque, na realidade, Jesus deteve-se. E enquanto os seus discípulos diziam, mestre, vamos embora, não te dá, que está aqui o Jairo e já disseste que ias à casa dele, e ele deteve-se, porque ele depois quis dar-lhe a palavra de confirmação. Quem é que tocou-nos? Ele sabia. Quem é que me tocou? Ele sabia quem tinha tocado. Mas ele quis dar-lhe a palavra e disse, vai mulher, que a tua fé te salvou.
Ela tinha sido sarada, mas Jesus quis dar-lhe mais do que a sanidade. Jesus quer dar-te mais aquilo que tu precisas, Ele quer dar-te a salvação da tua alma. Há muita gente que vem a Deus porque precisa de alguma coisa, mas Deus quer dar-te mais daquilo que tu precisas. Ele quer dar-te a salvação da tua alma. E ela não somente levou só ficar sarada, senão que levou com ela a confirmação de que era salva. A história de David e Golias, toda a gente conhece, não conhece? David e Golias. O Golias teve... Diz a palavra de Deus, relata em 1 Samuel 16 e 17, que durante 40 dias e 40 noites, o filisteu Golias levantava-se no vale de Elá, subia e enfrentava o exército de Israel. De manhãzinha começava a afrontá-los e a humilhá-los. E ao fim da tarde voltava a fazer o mesmo. Vestia a sua couraça e começava a afrontá-los, humilhando o povo de Israel. E assim acontece muitas vezes na nossa mente. O inimigo vem bombardear-nos assim que despertamos, começa logo a dizer: tu não vais ser capaz, tu não tens aquilo que é preciso, não vais conseguir combater esta enfermidade, estás derrotado, não vais conseguir combater a adição, não vais conseguir ultrapassar esta fase, vão-te dizer que tu não consegues, vão-te maltratar, isto é sempre assim, não vai mudar nada. E assim vem o inimigo. E vem de manhã e vem à noite. Vem assegurar-te que tu ficas incapacitado para usares a tua fé. O que ele quer é inibir-te de usar a tua fé. Ele diz: tu conheces a palavra de Deus, mas eu também a conheço. Eu vou derrotar-te. E era aquilo que fazia e disse que o exército, todo o exército estava com o próprio rei Saul e tinham medo, ninguém saía. E chegou lá David com uma complexidade física comparada com outros que estavam no exército muito... Pois era um bocadinho afesadinho ainda, mas ele era um adorador. Ele adorava no campo, cuidava as ovelhas do seu pai. Foi lá, ainda por cima os irmãos começaram a dizer que ele tinha mau coração e não sei o que mais. E ele fez uma pergunta: quem é este incircunciso que desafia as fileiras do exército de Jeová de Israel? Quem é este incircunciso? Incrível. Agora, antes de irmos mais além, vamos aqui entender uma coisa. Em Efésios 5 diz: falem entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus, a tudo, a nosso Deus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ou seja, David estava treinado a fazer o quê? A salmodiar, a cantar. Estando ali no campo, mesmo quando vinha o urso e o leão, ele continuava a salmodiar e a cantar e a dar graças a Deus. E conseguia vencer quem? O urso e o leão. Com a sua complexidade física, que não era tão forte como os seus irmãos. Mas apesar disso, ele tinha essa graça. Porquê? Não, porque ele tinha um coração como o Senhor. Sim, mas sobre todas as coisas porque ele aprendeu que salmodiar e cantar, ele relacionava-se, ele dava frutos de lábios que eram criados por Deus na sua vida. Amém? Mas quando ele diz: quem é este incircunciso? Está escrito exatamente também em 1 Samuel 17, 26. Quem é este incircunciso filisteu? Ok, vamos enquadrar isto no nosso dia a dia, na nossa vida. Ou seja, a incircuncisão, Deus disse a Abraão desta maneira: toma todo o varão ao 8º dia, ao seu 8º dia de vida, e circuncisa-o para o Senhor. A circuncisão era nada mais, nada menos que um sinal da aliança que Deus estava a fazer com aquele rapaz, com aquele homem, de que ele estaria com ele ajudaria-o, ele caminharia com ele, iria ajudá-lo para travar as suas batalhas, ele ia ser o seu provedor. Era um sinal do pacto, da aliança que Deus fazia com o seu povo. Esse era o sinal da circuncisão. Amém? O nosso sinal da circuncisão supremo está em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que se entregou por nós, ressuscitou ao 3º dia e está sentado à direita do Pai. Amém? E enviou o Consolador, aquele que está connosco, aquele que nos vai revelar toda a verdade e aquele que nos equipará para conhecer a Deus a cada dia. Amém? Era uma marca da aliança. Então aquilo que David estava a dizer era, na realidade, a afrontar aquele homem. Quando ele chamava incircunciso, é como se nós, na gíria popular, tivéssemos a dizer alguma asneira. É uma ofensa bíblica.
Incircunciso é uma ofensa bíblica. Estamos cá? Quando quiseres ofender alguém biblicamente, diz-lhe lá, incircunciso, o que é que queres comigo, pá? Estás a ofendê-lo. Porque estás a considerá-lo, tu não fazes parte do meu povo, aqui não tens nada a ver comigo. Mas aquilo que David estava a dizer num transfundo espiritual é assim, desde o meu 8º dia de vida, que eu tenho uma aliança com Deus, e Deus está comigo, põe frutos. Ele nem estava a fazer uso de ter sido ungido como rei de Israel. Ele estava a fazer uso da aliança que Deus fez com ele ao 8º dia, que era o sinal da circuncisão. E mais à frente diz, depois de ter conversado com Saul, diz desta maneira: Ele, o Senhor, vai-me livrar da mão deste filisteu. Ele estava absolutamente seguro, porque da mesma maneira que me livrou da mão do leão e do urso, Ele livrar-me-á deste filisteu. Essa era a segurança que David tinha na aliança que Deus tinha feito com ele. Agora é perguntar-nos a nós. Ele entregou Jesus Cristo como nosso precursor, como o primeiro dentre muitos irmãos. Poderemos considerar-nos salvos por meio da sangue do Cordeiro. Podemos, por meio dele, ter entrada diante do trono da graça. Temos a segurança para falar as palavras de vida diante dos Golias que se levantam diante de nós. Essa era a segurança que tinha David. O que é que tu confessas diante dos Golias? Ai, não sei se vou ser capaz. Ai, não sei se tenho o que é preciso. Isto é uma situação muito difícil. Ai, estou-me a sentir mal. Ai, não sei o que é que será da minha vida. E depois espiritualizarás. Deus saberá. Aleluia. Cada um com a sua. E parece que a coisa te vai assim. O que é que tu confessas? Quero terminar com o exemplo da mulher Sirofenícia. Este exemplo era uma mulher gentil. Ou seja, na realidade, não tinha direito a ser abençoada. Mas esta mulher foi uma mulher valente. Significa, por direito, ela nem se poderia aproximar praticamente aos hebreus, aos judeus. Mas ela chega, em Marcos capítulo 7, 25 a 30, ela tinha uma filha que tinha um espírito imundo. E quando ouviu falar de Jesus Cristo, ela foi e lançou-se aos seus pés. Era grega Sirofenícia de nação e rogava-lhe a Jesus que expulsasse da sua filha aquele demónio. E Jesus disse-lhe: bom, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu, disse-lhe: sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demónio já saiu da tua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demónio já tinha saído. Aquela mulher não tinha, por assim dizer, uma ligação ao povo de Israel. Grega, Sirofenícia não tinha nada a ver, mas tinha uma necessidade. Diz que a necessidade aguça o engenho. E ela entendeu que Jesus podia fazer algo pela sua filha. Eu não consigo livrar a minha filha, não consigo livrar desta situação. Eu não consigo fazer com que o meu filho endireite os seus caminhos, com que isto... Muitas vezes encontramos, aqueles que somos pais, encontramos com desafios tremendos com os filhos. E aqueles que fomos filhos, sabendo aquilo que fizemos quando éramos filhos, podemos entender as dores de cabeça que demos aos nossos pais. Por isso é que diz o ditado: quando fores pais, comerás ovos. Até lá, concentra-te a olhar para a galinha. Mas há aqui algo que me chama a atenção, é que Jesus diz-lhe: epá, desculpa lá, mas deixa-me lá saciar primeiro os filhos, porque não posso tomar daquilo que pertence ao povo escolhido para dar-te a ti. Era como uma mensagem um bocado exclusivista. Estava a segregar. Estamos cá? Palavras que hoje em dia se usam muito para manipular as pessoas. Segregação.
movimento do Black Lives Matter, ainda não começaram nenhum com o White Lives Matter ou com o Yellow Lives Matter. São palavras que hoje movimentam muito a cabeça das pessoas. Salvem as baleias, salvem as pulgas e as carraças. Coitadinhas que fazem parte de... Enfim, não tenho nada contra isso. E que tal salvar almas? Não é muito mais porque somos todos criaturas de Deus. Amém? Mas era um bocado, ou seja, era um bocado exclusivista e de alguma maneira um discurso que apresentava segregação. Olha, primeiro temos que dar aqui ao pessoal, aos israelitas, temos que dar aos judeus. Epá, tu não fazes parte da banda. Tu não fazes parte dos nossos. Tu não te vamos incluir. Esta bênção não é para ti. Mas esta mulher não se juntou a nenhum movimento. Não criou, de repente, mais uma associação para lutar contra os judeus a favor da Palestina. Desculpa, já estou a falar de política. Não, porque na realidade Palestina ainda não existia nesta altura, porque nesta altura ainda era Judeia. Pois posteriormente, a seguir no século I, é que houve, agora não me recordo do imperador, é que por homenagem à sua filha mudou o nome de Judeia para Palestina. E aí surgiu Palestina, porque aqui nesta altura ainda não havia Palestina, então não podia ser. Ok, só por dar aqui algum entorno histórico, como vocês estão bombardeados a dizer que os palestinos, coitadinhos, precisam de ajuda, como todos, principalmente precisam de Jesus Cristo. Então... esta mulher foi segregada, tipo, olha, tu não fazes parte aqui, tu não és da minha igreja, tu não és do meu clube, pá, não podes fazer, não tens lugar cativo. Mas ela, quando eu leio isto e cada vez que eu leio esta palavra sempre, aquilo que mais me desperta a atenção é algo que é um fruto do Espírito, que é a mansidão. Esta mulher teve uma mansidão porque ela podia sentir-se ofendida. Era lícito sentir-se ofendida com Jesus. Mas ela teve mansidão e respondeu-lhe, sim, senhor. Ou seja, ela aceitou o discurso. Disse, ok, é assim, eu sei. Eu entendo, basicamente o que ela estava a dizer, olha, eu entendo as vossas tradições e respeito-as. Mas, no entanto, também os cachorrinhos ou os cãezinhos também comem com as migalhas que caem para baixo da mesa. E Jesus viu esta audácia, esta ousadia, mas acompanhada da mansidão, e então é quando ele diz, por essa palavra vai, porque quando chegares a tua filha vai estar livre de demónio. Em Mateus, apresentado o Evangelho de outra perspectiva, diz-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Vai porque a tua filha está sarada. Mas reparem bem, foi pela palavra que ela confessou, ela disse, Senhor, eu sei que ela confessou literalmente aquilo que iria acontecer. Respondeu, até os cachorrinhos comem debaixo da mesa. E Jesus disse-lhe, por essa palavra, Mateus relata que também Jesus lhe disse, por meio da tua fé, fez duas afirmações, por essa palavra e porque tivestes fé, porque a palavra sem fé não atua. Só atua por meio da fé. E pelo poder da confissão da fé, aquela mulher, sem qualquer sombra de dúvida, atingiu receber o milagre da sua filha. Amém? A pergunta é, tu e eu, como é que vamos reagir? Porque provavelmente vamos enfrentar alguns discursos que podem ser até segregacionistas. Vamos começar a empolar-nos. Não, é que nós somos cristãos, ou que não somos cristões, ou não sei o quê. Quero dizer, para terminar, que há três vozes que falam sempre contigo. A primeira voz é a voz do inimigo. É aquela voz que está-te sempre a dizer que tu não vais conseguir, tu vais ser isto, vais ser... E está sempre a ecoar na tua... Vai-te sempre estar à procura dos problemas e nunca te vai dar nenhuma solução. Vai-te sempre fazer com que tu sejas a vítima de tudo e não te vai dar nenhuma fortaleza para tu fazer nada. Essa é a voz do inimigo. Mas vais sempre poder ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus vai dizer, basta com que tu creias e fales, serás salvo, serás sano. Fala a minha palavra, professa a vida sobre os demais. Crê em mim, professa a minha palavra e encontrarás paz que sobrepassa todo o entendimento. Crê em mim e a minha força será através da tua alegria. Crê em mim e receberás o meu perdão e perdoarás os demais. Amém.
Não interessa o quão parco sejas ou o quão impotente sintas. Eu aceito da maneira como tu és. Não interessa se só tens a 4ª classe, ou se não sabes ler, ou se não sabes escrever, ou se te consideras o mais desfavorecido à face da terra. Eu amo-te desde o ventre da tua mãe. Porque entre de si, aí dentro, entre de si de uma forma maravilhosa e tenho um perfeito propósito para ti. Mas também vais ouvir a tua voz. E essa às vezes é uma voz problemática. Essa é a 3ª voz que todos nós ouvimos e o grupo de louvor pode subir e terminamos. E aqui vamos a uma escritura que é em Malaquias. Em Malaquias capítulo 2, verso 17 diz: enfadais o Senhor com as vossas palavras. E muitas das vezes o Senhor está enfadado com as nossas palavras. Está farto de nos ouvir. Está farto de nos ouvir dizer coisas que nós não acreditamos. Está farto que nós lhe cantemos louvores nos quais não temos absolutamente fé nenhuma ou convicção absolutamente nenhuma. E ele estava enfadado. E o povo dizia ainda: em que é que o enfadamos? Às vezes, mas no que é que nós enfadamos ao Senhor? Vê bem dentro do teu coração. Como é que tu queres mudar a tua vida? Qual é que é o teu tipo de discurso? Como é que tu manifestas a tua fé? Falas palavras de vida ou ao contrário? Quando estás numa situação... Em relação às pessoas que te rodeiam, o que é que tu falas? Palavras de vida? Dás-lhe o benefício da dúvida? Falas sobre eles a bênção do Senhor? O que é que tu observas? O que é que tu falas? Ou simplesmente deixas-te render às tuas próprias palavras? Ou para não darmos aquela desculpa que me soa a mim muito fraca e que para mim é muito débil, quase sempre os evangélicos e os cristãos dizem: não, é que isto é obra do diabo. Não, amigo, aqui o diabo já nem precisa dobrar. Aqui isso é obra tua. Isso é obra tua. Não ponhas o diabo onde ele não está, coitado, ele simplesmente está a ver o filme. Enfim, ele já o produziu e escreveu o roteiro e tem várias personagens. Enfadamos a Deus com as nossas palavras. E quando eu li isto esta manhã, estava-me a lembrar de uma história, que é a história daquela mulher sunamita. A mulher sunamita que recebeu Elias na sua casa. Ela tinha posses e depois ela não tinha filhos e recebeu uma promessa que ia ter um filho. E ela disse ao profeta, ao homem de Deus: não me digas isso, estás-me a enganar, como é que eu vou ter um filho? Mas conforme ele disse, conforme a palavra, assim aconteceu. No determinado tempo ela concebeu um filho. E sendo já o filho de maior idade, foi a trabalhar com o pai ao campo. E o filho sentiu-se mal e ela mandou o filho com a mãe e o filho faleceu. A mulher então pediu ao marido que mandasse um dos seus servos buscar uma jumenta, pôs o corpo sobre a jumenta e dirigiu-se ao Monte do Carmelo para ir ter com o homem de Deus. E o homem de Deus, tendo a revelação, disse para o seu servo Geazi, disse: vai ter com esta mulher. E diz: faz-lhe 3 perguntas. Faz-lhe 3 perguntas. E Deus faz-te 3 perguntas. Não exatamente as perguntas provavelmente que fez esta mulher, mas as perguntas foram muito simples. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? E a terceira, que essa já é arrebatadora: vai tudo bem com o teu filho? Sobre o burro, aí é o filho morto. E esta mulher responde assim: tudo vai bem. Pergunto: como é que vai tudo contigo? O Senhor pergunta-te: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com aquilo que te rodeia? Vai tudo bem com o teu filho? Qual é que é a situação que tu tens morta? O que é que está morto dentro do teu coração? Será a tua fé que se secou? Será o teu ânimo? O que é que tu levas sobre o jumento aí? Aconteceu então que ela queria ir ao profeta e pôs o corpo diante dos pés do profeta. E o profeta mandou retornar a casa. E mandou Geazi, o seu servo, com ela, com um bordão. E o miúdo não retomava a vida. Então o profeta voltou à casa da mulher,
Porque muitas das vezes nós queremos ir a Deus, ou queremos ir àquilo que consideramos os servos de Deus. Mas aquilo que acontece, e eu quero dizer-te esta manhã, é que Deus quer ir a ti. E o profeta foi à casa. Ele mandou a postrar o seu filho naquele quarto onde o profeta, que ela fez aquele quarto para o profeta. E aí o prostrou. E disse que o profeta sobre ele se deitou, soprou-lhe vida, saiu para fora e andou pelo corredor 7 vezes. E ele recobrou vida. Amém? É tempo que recobres vida, para que possas ter palavras de fé que possam mudar a tua vida. Não palavras intelectuais, não palavras de sabedoria humana, não palavras de retórica eclesiástica, mas que tu possas recobrar a vida em ti, porque todos nós temos assuntos mortos. Queria convidar-te a que te pusesses de pé e que ficasses com esta pergunta: como é que vai a tua vida? Vai bem? Estás bem? Terminaria como as palavras de Paulo, que diz: aqueles que queremos professar vida, queremos professar fé, queremos professar a palavra de Deus que muda as circunstâncias apesar de nós. E quando estamos no vale, vamos manter-nos ativos, mesmo que nós não tenhamos para nada para dar. Deus tem algo dentro de nós para dar. Mesmo que estejamos nesses vales de sombra e de morte, vamos edificar relações com outras pessoas que possam contribuir palavras de fé e de vida, porque não podemos caminhar sós, caminhamos juntos, porque estamos de acordo em que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E aí vamos professar continuamente essas palavras. E vamos dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, será a perseguição, será a fome, será a nudez, o perigo, será a espada. Como escrito está, por amor a ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas dizia Paulo, em todas estas coisas, diz comigo, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Assim que no vale da sombra da morte, da dúvida, eu vou professar palavras de vida. Eu quero mudar aquilo que vai vir, vou professar palavras de vida. Eu vejo alguém com dificuldades, eu não tenho nada que lhe dar, mas tenho a palavra de Deus, e a palavra de Deus pode mudar as circunstâncias. A palavra de Deus é aquilo que muda, é aquilo que gera a vida. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar e louvar a Deus. Pai, no nome de Jesus, agradecemos-te, meu Deus, porque Tu nos formastes por meio da Tua palavra, Senhor. Senhor, e nos dás a Tua palavra é lâmpada aos nossos pés. E deixaste-nos, meu Deus, o Espírito Santo, que é o Consolador, é aquele que nos revela a Tua verdade, Senhor. É aquele que nos revela, Senhor, por onde temos que andar, Senhor. É aquele que nos faz revisitar as sendas antigas, meu Deus, para que por elas possamos caminhar. Pedimos, Pai, que no nome de Jesus tenhamos sempre a Tua palavra, Senhor, para que oportunamente, Senhor, podemos fazer uso dela para professar vida, crendo em Ti, em fé, sem qualquer sombra de dúvida, para que possamos dizer às diferentes montanhas que nos rodeiam e que nos assombram, Senhor, e que nos assoberbam no nosso dia-a-dia e na nossa vida, dizê-las que elas têm que sair da frente e tirar-se ao mar, porquanto a Tua palavra e Tu que estás em nós é muito maior que todas as outras coisas que nos rodeiam. Senhor, é na nossa debilidade, Senhor, que Tua fortaleza se aperfeiçoa. Assim que eu peço, Senhor, que Tu, meu Deus, visites cada um dos meus irmãos, Senhor, que os fortaleças em Ti, Senhor, por meio do Teu poder e da Tua graça nesta manhã, enquanto louvamos o Teu nome por aquilo que Tu és, Senhor, por aquilo que Tu fazes e por aquilo que Tu ainda há de fazer, Senhor. Queremos em Ti, Senhor, não nos deixes desfalecer. Mesmo no vale da morte, Senhor, diremos: tudo vai bem, no nome de Jesus. Amém.